Fala, seus loucos barcelonistas, eu sou o Jefferson e esse aqui é o Barça BR News, o nosso canal de notícias, entretenimento e curiosidades sobre esse que é o maior clube do mundo. O Barcelona é conhecido mundialmente como um dos maiores celeiros de craque. A sua base de formação de jogadores é histórica. Muitos craques desde muito tempo do passado são formados e o Barcelona é considerado a maior base de formação de jogadores do mundo. Só que uma geração se destacou entre elas, que é a geração de 1987, conhecido como a geração. Galera, essa geração revelou craques, dentre eles Messi, Piqué, Cesc Fábricas e muitos outros. É uma geração que foi muito forte. Era bem comum jogos dessa base ali da geração 87 fazer goleadas assim surpreendentes, 7-0, 10-0, até mais. Era bem comum quando essa base jogava. E não é à toa, né? Esses jogadores se tornaram profissionais e marcaram seus nomes na história do futebol. Só que nessa geração do Barcelona, que tinha Piqué, Cesc Fábricas, Messi e outros craques, quem era o grande nome forte era outro jovem que era a maior promessa do Barcelona na época. O nome dessa promessa era Víctor Vázquez. Para vocês terem noção, aquela geração 87 na época era conhecida como a geração Vázquez. Na verdade, Messi era um jovenzinho tímido que era só chamado de Léo, que foi levando seu nome ali no grupo aos poucos, porém sempre à sombra de Víctor Vázquez. Víctor Vázquez na época era conhecido como a maior promessa, melhor do que o Messi. Víctor Vázquez era uma verdadeira promessa, ele sempre jogou na base do Barcelona. Para vocês terem noção, ele era um jogador rápido, um matador nato, era ele que era o artilheiro da base naquela época. Ele tinha uma incrível potência no chute, chutava com as duas pernas, ele tinha uma excelente leitura de jogo e ele era usado em várias posições de acordo com a necessidade do jogo. Ele era usado horas como ponta, horas como meia atacante, como meia de ligação, mas na maioria das vezes era ele o centroavante, o responsável por fazer gols nessa equipe tão promissora. Em entrevista, o zagueiro Gerard Piqué chegou a dizer que naquela equipe da geração de 87, quem era a principal referência era Víctor Vázquez. Ele era o capitão, ele liderava a equipe e ele era referência para todos os jogadores dentro e fora de campo. Um tempo depois também, Cesc Fábricas foi perguntado numa entrevista quem era o melhor jogador daquela seleção. No começo, Cesc Fábricas brincou dizendo que ele era o melhor jogador. Depois ele começou a rir e disse não, que na verdade o melhor jogador daquela geração era Víctor. Víctor era um excelente jogador, ele carregava praticamente o time nas costas, apesar de outros jogadores serem bastante úteis, mas Víctor se destacava. Depois que Messi começou a se soltar mais, segundo Fábricas, o Víctor e o Messi começaram uma disputa saudável de quem fazia mais gols. Na opinião de Fábricas, isso ajudou demais a evolução do time e do próprio Lionel Messi, porque essa competição entre os dois de maneira saudável fazia que eles buscassem cada vez mais aprimorar suas técnicas e treinar incessantemente. Galera, pra vocês terem noção, na época da base, quem era o rival do Messi era o Víctor Vázquez, assim como o Cristiano Ronaldo se tornou depois e afiou o Lionel Messi, na base era o Víctor Vázquez. Víctor Vázquez, ele era admirado por todos, pela sua liderança, era um jovem muito carismático, muito divertido, de origem humilde, isso fazia que o jogador caísse na graça de todos no clube, desde a base até aqueles que trabalhavam. Mas como um jovem tão promissor acabou sumindo, o que aconteceu com Víctor Vázquez? Víctor Vázquez começou a sofrer com várias pequenas lesões que tiravam ele por algum tempo dos jogos, e isso foi deixando ele para trás comparado com os jogadores daquela geração. Por exemplo, Piqué se tornou profissional e foi jogar no Manchester United. Já Fábricas, ele foi contratado para jogar no Arsenal e Messi estreou lá pelo profissional do próprio Barcelona. Para vocês terem noção,
não. Messi, ele estreou aos 16 anos pelo Barça em 2003, muito tempo atrás. Victor Vázquez continuou ali jogando pelo Barça B, o La Masia, até que em 13 de fevereiro de 2009, uma das piores coisas aconteceu na sua carreira. O Barça B enfrentou o Villarreal B. Victor Vázquez começou o jogo normalmente como titular, mas infelizmente não terminou bem e ele saiu machucado. Foi diagnosticado um deslocamento em seu joelho, o que lhe renderia 4 meses de recuperação a princípio. Porém, os 4 meses se tornou 5, 6, 9 meses e ele ainda continuava com dores. Infelizmente ele só foi se recuperar lá depois de 10 meses. Só que algo acabou atrapalhando mais ainda. Quando ele já estava ali recém-recuperado em janeiro de 2010, ele faltou um treino do Barça B e a punição para ele foi dolorosa. Depois de ter passado 10 meses sem jogar, um treinador do Barça B na época, Luiz Henrique, deixou ele sem treinar com o grupo por mais de uma semana devido a essa falta no treino. Porém, Victor Vázquez nunca foi um jogador indisciplinado, sempre foi um jogador que todos gostavam muito. E após a sua punição, ele foi reintegrado ao grupo e começou a treinar bem, a fazer gols. E em dezembro de 2010, ele recebeu uma oportunidade que era a que ele tanto aguardava. Ele foi escalado para uma partida pelo Barça principal. Era dezembro de 2010, jogo pela Liga dos Campeões, e o Pep Guardiola resolveu colocar em campo um time misto ali com jogadores do Barça B. Entre eles tinha o Victor Vázquez, que estava no banco de reserva, mas ele acabou entrando no lugar de um jogador que saiu lesionado e conseguiu estrear finalmente pelo elenco principal do Barça, algo que ele tanto sonhava. E para coroar aquela noite, ele foi presenteado com um gol, pois o cara era um artilheiro, ele tinha faro de gols desde a base, ele não deixaria passar essa oportunidade de fazer um gol pelo Barcelona principal. Tudo parecia ser finalmente o sonho realizado de Victor Vázquez. Só que infelizmente o sonho dele estava ali prestes a acabar. Acontece que o contrato dele vencia em junho de 2011 e devido aos seus históricos de lesões, o Barcelona preferiu não prorrogar o contrato dele e tentou ali conseguir bons negócios para o jogador. Victor Vázquez então teve que engolir a seco essa decepcionante situação, pois era sonho dele jogar profissionalmente pelo Barça e construir uma carreira, já que foi a equipe que ele estava desde as categorias de base. Mas aí Vázquez teve que tomar essa dura decisão: retroceder e continuar no seu futebol, o seu sonho de ser um jogador de futebol que era acima de onde jogar, não é verdade? E o time escolhido foi o Clube Bruges da Bélgica, um dos maiores times daquele país. Esse time abriu as portas para ele e lá ele conseguiu construir uma carreira sólida. Na temporada de 2014, Victor Vázquez foi eleito o melhor jogador da Bélgica. Lá ele marcou 25 gols, algo que bastante alto para o campeonato belga, que não é o maior campeonato da Europa. Porém, para o jogador que estava ali buscando realmente se profissionalizar e começar uma nova fase da vida dele, foi algo muito bom, muito importante. Victor Vázquez sempre foi um jogador de muita força de vontade, mesmo devido a esses históricos de lesões, punição, mesmo ele tendo perdido a oportunidade de jogar pelo clube que ele tanto ama como profissional mais tempo, não só uma parte de uma partida, ele não desistiu do seu sonho, continuou batalhando, continuou lutando. Hoje, Victor Vázquez joga pelo Los Angeles Galaxy da MLS e ele continua lá sendo um jogador de referência para o clube, muito respeitado por jogadores e torcedores. Infelizmente, Victor Vázquez é mais uma daquelas várias situações que já passaram pelo mundo do futebol. Uma grande promessa que não vingou.
Mas diferente de outras promessas, o que não vingou em Victor Vazquez não foi por causa de sua indisciplina, não foi porque subiu a cabeça, não. Foram azar, circunstância da vida que fez com que ele não brilhasse tanto quanto era esperado dele. Victor Vazquez sofreu muita pressão. Para quem era considerado a maior promessa da geração 87, a geração de Lionel Messi, e demorar tanto a jogar como profissional, foi muita pressão. Muitos outros jogadores não aguentariam a pressão que Victor Vazquez aguentou. Então, por mais que ele não tenha brilhado em nenhum grande clube do mundo, porém, depois de tudo que ele passou, ele sair de portas abertas do Clube Bruges e ser considerado um herói, uma estrela pelo Los Angeles Galaxy, Victor Vazquez está de parabéns. Ele pode não ter sido melhor do que o Messi como esperado, porém ele foi uma inspiração para uma geração que trouxe títulos para o Barcelona e refletiu até na seleção espanhola. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, que vocês tenham gostado dessa curiosidade. Curte, comente, compartilhe e dê uma moral para que a gente possa fazer mais vídeos como esse. Beleza, galera? Até o próximo vídeo e tchau!